Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aí diante de uma pergunta feita pelos discípulos do Senhor a Ele. Quem é o maior no reino dos céus? Qual a origem dessa pergunta? Se você for ler uns capítulos antes, no 16, no 17, que o Senhor destaca muito a figura de Pedro, principalmente quando ele responde aquela pergunta: e os homens, quem disse que eu sou? Aí uns vão falar que é Elias, outro que é um dos profetas, e tu, Pedro? Aí Pedro se levanta e responde quando o Senhor entrega as chaves do reino e fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O Senhor destaca a vida de Pedro acima dos outros apóstolos, no sentido não de importância, mas no sentido de fundamento. Quando os discípulos, diante do Senhor, fazem essa pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior diante do Senhor? É uma questão que surge, e aí vem a pergunta diante desse questionamento: será que existe um favorito? Será que existe uma competição entre os apóstolos? Será que um quer ser superior ao outro? E aí surge o confronto no coração dos apóstolos. Surgindo esse questionamento nos apóstolos, surge também no meio de nós, no meio da igreja do Senhor, tanto com suas autoridades, mas também no meio do povo. Quem é o maior na paróquia? Quem é o maior na comunidade? Que espaço cabe para mim? E daí surge um terrível pecado capital diante dessa pergunta: quem é o maior? A inveja. Nós sabemos que a inveja é a pessoa se entristecer do bem de outrem, como se fosse um golpe à sua superioridade. É um pecado mortal que fere diretamente a virtude da caridade. E da inveja gera
ciúme, ódio, falar mal, caluniar, desejar mal. E daí as divisões. Podemos perguntar de onde vêm tantas divisões e brigas no nosso meio. Não vem da pergunta que quem é o maior? Quem é o que está destacado diante da paróquia, diante do sacerdote? Quem quer ser o maior? Quem quer lutar para ser alguém na vida? Só que no reino de Deus não funciona assim. A inveja, ela vai causar uma busca de conquistar honras. A quem muito é dado, muito será exigido ou cobrado. Quando o nosso coração vai se desviando daquele único objetivo, que é pertencer ao Senhor e salvar almas, nós lutamos por lugar. E nós sabemos que lugar, uma hora nós estamos em cima, como autoridade, outra hora nós estamos embaixo, como submissos. Não somos donos dos bens espirituais. O Senhor dispõe a quem Ele quer. E além de tudo, o ser grande ou ser maior no reino de Deus é aquele que se coloca como uma criança. Eis aí o remédio para as divisões, para as invejas. Tornar-se como criança. A total dependência de Deus requer para a entrada no reino do Senhor. A humildade, a submissão, a simplicidade que uma criança tem, que o Senhor coloca no meio dos apóstolos aqui. O exemplo é esse aqui. E criança, eles podem brigar entre eles, de repente, já não existe mais aquela competição, aquela briga, mas o adulto, infelizmente, leva muito a sério. Gasta-se muita energia para querer lugar e disputar coisas do que se evangelizar e buscar o objetivo que é a salvação das almas. Se gastasse essa energia toda para um único objetivo, que é a construção do reino, não teríamos divisões, brigas, ciúmes e aí todo o mal que gera a partir da inveja. E além de tudo, uma conversão diária que o Senhor pede. Se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. E depois o Senhor, demonstrando que, a partir de uma pergunta, se vem uma solução que é ser como criança, e o Senhor está dizendo, preocupe-se com a ovelha que está perdida. Essa ovelha perdida, que muitas vezes representa você, eu, ou aquele que está realmente longe do Senhor, que foi extraviada pelo pecado, esta ovelha que nós precisamos gastar nossas energias e nossas forças para trazê-la de volta. Que adianta brigar, competir com quem já está ali dentro? Não, nós precisamos ir atrás daquela que se perdeu. Se não for a sua causa, a causa do reino,
buscar aquela ovelha que está perdida, que sentido estaria servindo ao Senhor ou competindo por espaço, por lugar? Justamente é dada um espaço, uma autoridade para que o reino de Deus seja construído. Devemos nos preocupar mais em nossa conversão. Devemos nos preocupar mais pela salvação das almas. Devemos nos preocupar mais em não ter lugar aqui, mas ter um lugar no reino dos céus. Tudo isso, quando vamos colocando metas nos nossos objetivos, que é o reino dos céus, que é salvar almas, que é construir um lugar para que eu possa estar, como Jesus diz, aonde eu estou, quero que vocês estejam também. Nos desgastemos por causa da construção do reino e não por quem é o maior. Precisamos pedir a Deus e rezar bastante que tire do nosso coração esse mal que vai correndo as nossas igrejas, as nossas paróquias, as nossas pastorais e dentro de congregação, dentro de comunidade e por aí vai. Aonde eu estou, não sou melhor do que o outro. Talvez o Senhor te colocou para que você se convertesse, para que você se preocupasse com o reino dos céus. Às vezes o lugar que eu estou, o cargo que eu estou, o posto que eu estou, é para a minha própria salvação. E não gerar ódio nos corações dos irmãos e pecando terrivelmente contra a caridade. E aí nós nos perdemos, porque tudo passa, só permanece o Senhor. Hoje, alguém pode ser um ministro da Eucaristia, chega um padre novo, ou o tempo passou, e fala, vamos colocar outra pessoa. Precisamos dizer, louvado seja Deus, porque eu pude contribuir para o reino. E não, às vezes, falar mal, começa uma fofoconhada dentro da igreja que é terrível. Uma murmuração, um fala mal um dos outros e perceber assim, tudo isso, qual seria o objetivo? Para mostrar que quem é o maior? Jesus vai dizer em outra passagem, o maior é aquele que serve, é aquele que se humilha, é aquele que não tem nada dizendo que é seu, mas que tudo é de Deus. Talvez um bom exame de consciência seria fazer essa pergunta para cada um de nós. Quem é o maior? Nos gera observar se estamos pecando com inveja ou com as competições desnecessárias, ou se meu coração de fato tem a capacidade da humildade de servir ao Senhor. Que nossas forças sejam busca para as ovelhas que estão perdidas, aquelas que não estão com o Senhor. Um instante de silêncio, deixemos que essa palavra provoque algo no nosso coração e nos gere conversão. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.